Quem está aqui a primeira vez, pega um ponto fixo, deixa o queixo 90 graus, retinho 90 graus, levanta só o olho lá em cima, e mantém o olho aberto num ponto fixo e puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Isso. Mais uma vez. Novamente. E vocês continuam a respirar. E vocês vão se conectando com vocês mesmos agora. Enquanto vocês vão respirando, vocês vão se conectando com vocês mesmos. Vão sentindo o corpo de vocês. Isso mesmo. E talvez dentro de instantes ou até mesmo agora, seus olhos já estejam pesados, querendo fechar. Talvez com uma leve ardência. E se assim for, vocês podem fechar os olhos. Mas mesmo de olhos fechados, vocês continuam a respirar e a se conectar com vocês mesmos. Cada vez mais. Vão se conectando. Sintam a respiração de vocês entrando na sua narina ou pela sua boca. Vai sentindo o seu corpo. E vocês vão se desligando cada vez mais. Vão se desligando de tudo que tem lá fora. Dos sons, dos ruídos. E vocês vão se conectando somente com vocês agora. Isso mesmo. E enquanto vocês vão respirando e vocês vão ouvindo a minha voz, hoje nós vamos falar sobre morte em vida, um tema muito sério, muito complicado, mas antes disso, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer pela energia da espiritualidade, pela espiritualidade que está aqui presente, nos ajudando, nos orientando, pela força, pelo amor, pelo carinho. Agradecer pela energia do dinheiro, que todas as pessoas que não acreditam ser aptas a receber, a ter gratidão em receber, que essa energia desse dinheiro que o universo traga até nós, seja através de trabalho, seja através de um presente, seja através de uma doação, independente qual seja, essa energia de dinheiro das pessoas que acreditam que não são merecedoras, que traga até nós. Que a energia do dinheiro seja uma energia pura, como uma energia qualquer, como qualquer outra, que nós possamos entender isso. Grato pela prosperidade, grato pela saúde, grato pelo emprego, grato pela comida que chega até nós, a água que nós banhamos, grato pela viagem que vamos fazer, grato pelo carro, que muitas vezes nós não temos, mas já devemos agradecer em tê-lo. Grato pela força, pela energia, pela vitalidade do nosso corpo. Grato pelas nossas relações e pelas percepções que começamos a ter relacionadas à frequência do que nós atraímos para nós. E se vocês quiserem ficar de olhos fechados, vocês podem ficar, senão vocês podem abrir os seus olhos. Eu queria começar lá na Bíblia. Então, lá na Bíblia, em Jó 3,17. Na morte. Então, Jó 3,17. Na morte, os malvados já não podem fazer o mal. Na morte, os consolados têm descanso. Romanos 8,6. O pensamento controlado por
aquela parte de nós que é humana e pecadora traz a morte espiritual. Mas o pensamento controlado pelo Espírito traz a vida e a paz. Agora, vamos lá para o Livro dos Espíritos. A pergunta 339 diz o seguinte: no momento da encarnação, é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação. Resposta: muito maior é sobretudo e mais longa, muito maior e sobretudo mais longa, na morte. O espírito sai da escravidão, no nascimento ela entra nela. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando em morte em vida, 399, morte em vida, para que vocês consigam já começar a ter uma ideia do que nós estamos falando. Para vocês começarem a ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, quando nós estamos falando, no Livro dos Espíritos, quando nós falamos em morte, é um alívio para o nosso espírito. Porque nosso espírito ele está preso na nossa matéria, no nosso orbe, que é o corpo terrestre, ele está preso aqui. E ele faz o quê? Quer fazer de tudo para sair. Por isso que quando nós dormimos, existe o desdobramento. Não vamos falar disso hoje. Então, quando nós temos a morte, é um alívio para o espírito. Quando nós reencarnamos, existe uma dor e muita dificuldade para que isso aconteça. Tá? Então, temos morte aí, para que vocês comecem a observar algumas situações. Quando nós vamos para a Bíblia novamente, tem aqui que nós falamos o pensamento controlado por aquela parte humana e pecadora traz a morte espiritual. Então vamos lá. Alex, traz isso para a nossa vida para ficar mais fácil. O que é a morte? Se você pegar o dicionário, a morte ela é bem simples. Falência dos órgãos, falência do corpo, da matéria. E neste momento acontece o quê? A passagem, o óbito, o falecimento, o desencarne, ou seja, abre aspas, interrupção, fecha aspas, da vida. Interrupção porque nós vamos conversar isso num outro dia, que na verdade não é uma interrupção, é um recomeço. Tá? Então, no dicionário, morte e matéria, só se fala disso. Então, começamos com a morte que é mais conhecida, a morte da matéria. Morte da matéria, acabou, vai para a Terra, sem problema nenhum. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito da morte em vida. E essa morte em vida, ela é muito maior, com muito mais frequência, só que as pessoas não percebem. A morte em vida, ela está relacionada às pessoas que se desligam, às pessoas que deixam de viver a vida. Elas vão se apagando, a alma delas se apaga, a alma delas se desliga dos sonhos próprios, das vontades, dos desejos. Seria como se elas estivessem anestesiadas, desligadas, desativadas, simplesmente estão vivendo, acorda por acordar, vive por viver, acorda para pagar boleto. Mas vamos para um exemplo disso. Esse exemplo está em tudo que é coisa. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida sexual, nas amizades. Então, tudo que você imagine, existe a morte em vida. Melhora, vamos melhorar então. A morte em vida, ela está relacionada a você começar a se desligar de você mesmo.
e você viver para uma outra pessoa ou para alguma outra coisa. E aqui cabe um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da lagarta. Então a lagarta, num determinado momento, ela se fecha num casulo e ali ela passa por um processo de transformação. Imagine que essas pessoas que estão desativadas, desligadas, anestesiadas, elas estão como se fosse essa lagarta lá no casulo. Mas essa lagarta, ela está passando por um processo de mutação, de aprendizado, mudança de formas, mudanças de jeito, para que ela possa ter uma nova vida. Se nós pegarmos no casamento, nós temos muitos casamentos que não existe mais um relacionamento, existe um convívio. E daí, algumas pessoas dizem, não está dando certo, separa. Não vem ao caso se é para separar ou não. Mas talvez uma dessas pessoas, ou até mesmo as duas pessoas, elas estão nesse estágio da lagarta dentro do casulo. Mas e como é que funciona isso? Vamos sair do relacionamento e vamos para o trabalho. A pessoa vai para o trabalho, ela não ama o trabalho, ela simplesmente vai para o trabalho, faz o que tem que fazer e simplesmente quer o quê? Que dê o horário para que ela possa vir embora. Não vamos entrar em detalhes de processos dentro do trabalho, mas essa é a vontade da pessoa. Nesse caso, ela tem que fazer o quê? Pedir conta? Trocar de emprego? Quem sabe? Mas será que... Vamos sair agora, passamos pelo casamento, vamos para o trabalho, vamos para o relacionamento com as pessoas. Essa pessoa vive tendo problemas de relacionamento com pessoas, amigos, colegas, e ela vai até um pedaço e se fecha. E aí, ela vai trocar as amizades ou ela vai se forçar a permanecer com aquelas amizades? Nas 3 situações, 2 hipóteses cada uma. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que muitas vezes nós passamos por uma fase que é a fase do quê? Da lagarta. Aonde nós estamos num processo de mudança, num processo de ativação, num processo aonde nós começamos a nos descobrirmos. Em qualquer uma das 3 situações, a grande pergunta é: o que eu faço? Me separo? O que eu faço? Troco de emprego? O que eu faço? Troco as minhas amizades. Possivelmente, quando você fizer tudo isso, logo ali na frente você vai começar a ter os mesmos problemas que você tinha. Entenda que cada situação é uma situação. Estamos falando de um casamento, existe abuso físico, emocional, é uma outra situação. No trabalho existe uma série de problemas, o trabalho com um trabalho tóxico é uma outra situação. A amizade tóxica é outra situação. Estamos pegando uma pessoa que está o quê? Desligadinha, perdidinha. Então, quando começa esse processo, você pode simplesmente optar pela troca, ou você pode começar a perceber o que é que lhe incomoda. Dentro deste processo, do que lhe incomoda, você vai começar a observar. E você vai começar a fazer perguntas a você mesmo. Por exemplo, antes de dormir, ou numa oração, mas faça a pergunta clara. Pergunte: o porquê que eu estou passando por isso? Ou para quê? Ou de que forma? Ou o que eu tenho que fazer para mudar isso?
A pergunta mais ideal dentro disso é: o que eu tenho que fazer para mudar isso? Ou o que eu tenho que entender para mudar isso? Neste momento, você já começa com a sua ativação, com a percepção de que alguma coisa não está bom. Meu casamento não está bom, meu trabalho não está bom, minhas amizades não estão boas, o meu corpo não está bom. E neste momento, até este momento, você está como uma lagarta lá no casulo. Simplesmente desativado, desligado. Não sei se é isso que acontece, eu estou só dando um exemplo. E neste momento você começa a perceber o quê? Que o incômodo dentro de você começa a ser maior. Da mesma forma que a lagarta lá dentro. Ela começa a ter uma modificação, uma mutação. E o casulo, a crisálida, ou enfim, não sei, o casulo, né, começa a ficar cada vez mais apertado. E neste momento, você começa a perceber que existe uma força externa te pressionando a uma mudança. E daí aquilo que nós falamos na semana passada, ou retrasada, eu não lembro direito, que é o não vai por amor, vai pela dor. Que na verdade não é dor, é só um empurrãozinho para que as coisas possam acontecer mais rapidamente. Mas muitas vezes esse empurrão, essa dificuldade, é muito complicado. Porque o ser humano, as pessoas, elas têm o quê? Elas têm mania do quê? Elas são seres muito adaptáveis. E eles vão dando jeitinho. Vão fazendo o quê? Vão se acomodando. Ah não, tá doendo aqui do ladinho, peraí, mas se eu ficar desse jeitinho assim, ó, vai parar de doer. E daí vai. E vai se acomodando. Isso no trabalho, isso no relacionamento, isso nas relações com os amigos, com o corpo. Vai se acomodando. E nesse processo é o que ela está desativada, que ela não consegue perceber. Normalmente, neste momento, essa pessoa, ela está o quê? Na migalha. E isso é muito forte de se falar na migalha. Porque para ela tá bom aquilo. É complicado aquilo começa a ficar cada vez mais difícil. E vai levando, vai se adaptando, e os anos vão passando, a vida vai passando. Até o momento que o Kairos, o tempo, nosso Cronos, o Cronos, nosso tempo da Terra, com o tempo do universo, diz assim, ei, agora não dá mais, agora vai meio que na força. E aí é o momento que entra no casulo, se fecha. E nesse momento do se fechar, é aonde o quê? Começa a se entender, a gerar novas situações. Mas se tem desconforto e a pessoa não quer mudar, ela vai continuar no casulo, anestesiada, desligada, desativada, vai continuar ali, como se nada estivesse acontecendo. Aí começa o quê? Essa pessoa, por mais que ela vá se acomodando, começa a ficar cada vez mais difícil. E é o mesmo processo da lagarta no casulo. O casulo vai começando a ficar apertado.
E daí mexe para cá, mexe para lá. A força do universo para que essa pessoa volte o quê? Ao caminho, à trajetória dela. Quando começa esse aperto, essa dificuldade, que as pessoas levam achando que é o quê? Ah, é o universo, é Deus me castigando, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? É aí que começa o quê? A ativação da pessoa, o girar a chave, o se conectar com novos pensamentos, novas formas, novas energias. E neste momento, a pessoa, ou às vezes percebendo ou não, começa a se conectar com uma nova força. Algumas pessoas vão chamar de uma força que é própria dela, a motivação. Outras pessoas vão dizer o quê? Ah, o universo está me ajudando. Mas com essa dificuldade, com essa quebra de padrão, ela se abre para o diferente. E nesse momento, quanto mais nós relutarmos, quanto mais relutar, mais será difícil. E mais longo será o processo. Existe um ditado aí que diz assim, aceita que dói menos. E esse ditado, ele vem muito claro aqui para nós. Muito claro. E essa conexão é como foi lido agora há pouco lá em Romanos, que a mente controlada traz, conectada com o espírito, traz paz e calma. A mente conectada, ligada ao espírito, traz paz e calma. Não sei se vocês perceberam, eu comecei falando sobre alma. A alma perde o brilho, a alma vai escurecendo, se desligando, que é realmente o que nós estamos falando aqui. Estamos falando de alma, quando falamos de alma, falamos dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos anseios, no nosso ego, na nossa raiva, na nossa ira. Alma conectada à terra, a nós. Mente consciente, racional, crítico. Espírito subconsciente. E aqui é outro lugar que dá problema com o povo, mas não tem problema não, ele aguenta. Espírito, conexão com o subconsciente, que não é só uma glândulazinha desse tamanhinho que existe atrás na cabeça, é uma energia. E essa energia, através do espírito, se conecta com o universo. Então, quando a pessoa perde o brilho pela vida, a alma dela se desconecta. E daí ela leva a vida de qualquer forma, de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Muitas vezes, para ela, o tanto faz é a resposta mais sábia para ela, porque para ela tanto faz. E neste momento começa o quê? A negativação. Que eu já vou dar uma palhinha da próxima semana. E neste momento, isso não é uma regra, vamos deixar bem claro. Neste momento onde se desliga de si, se desliga do mundo, quando eu digo mundo, não estou falando
Quando eu digo mundo, estou falando das coisas que o Criador nos deixou. As coisas boas, o curtir a vida. Quando eu digo curtir a vida, é que agora tem que meio que esmiuçar assim, né? Porque curtir a vida para uns é sentar e ouvir uma música. Curtir a vida para outra é usar droga, usar álcool, ficar doidão. E aqui o curtir a vida está relacionado a aproveitar as coisas boas que o Criador deixou na Terra. Ah, mas a droga foi o homem que criou, o homem, aí vem todo... Então tá bom, as coisas boas que não fazem mal para a vida. Pronto. Ficou mais fácil agora. Então essa pessoa vai se desligando, se desliga das coisas boas, se desliga da felicidade e vai vivendo. Cada vez mais na água morta. Vai vivendo. E neste momento ela tem o quê? A morte dela em vida. Porque já não faz mais diferença. Ah, e o emprego é muito ruim, meu Deus, porque eu não aguento mais aquele chefe. Mas por qual motivo tem dificuldade com aquele chefe? Será que tem coisas de outras vidas? Será que é dessa vida porque tem problema com a autoridade, porque teve problema com o pai, com a mãe? Ou simplesmente a empresa é tóxica, tem que trocar de emprego? Entramos no mundo do descartável, onde o relacionamento é descartável, os amigos são descartáveis ou os colegas são descartáveis. E é isso que eu quero mostrar hoje, a morte em vida. A morte em vida já não faz mais diferença nenhuma. E a tendência dessa pessoa é cada vez começar a se fechar cada vez mais. Vai se fechando cada vez mais. Aí vem o espírito negativado, vem o obsessor, vem a depressão. Semana que vem, só para vocês ficarem com vontade de vir semana que vem, tá? Então, este é o grande detalhe. Tudo bem, como mudar tudo isso? É bem simples. Quando você não sabe o que dizer, faça a pergunta. No momento que você está na dificuldade, onde você está em quebra do seu padrão, você está na dor, onde você está com a sua emoção, a flor da pele, é o momento de você fazer as perguntas. Mas não adianta você fazer as perguntas e depois você não se conectar para que você tenha as respostas. Mas como assim? Eu vou ouvir as coisas? Sim, pode ser que você ouça, pode ser que você leia uma reportagem, que você leia alguma coisa. Nossa, é isso. O insight, ou para quem é da minha época, ou cair a ficha, né? Caiu a ficha. Ou vem em sonho. Então são todas situações que vocês vão começar a fazer perguntas. O que eu tenho que entender com isso? Aonde eu preciso chegar com isso? São perguntas que você tem que fazer a você mesmo. Quando estávamos em outro plano, antes de virmos para cá, nós decidimos algumas coisas na nossa vida. A família que nós íamos viver, quem seriam nossos pais, ou melhor, como mais ou menos eles seriam, o que nós teríamos que passar, o que nós teríamos que aprender. Então a morte em vida, ela serve para quê? Para te fazer
conectar com essa sua missão. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa que trabalha com metal, ela é muito boa com metal, com fundição, com criar peças, ferramentas, ela é muito boa para isso. Mas ela não tem clientes. Ela vai até um pedaço e volta, não consegue desenvolver. Mas ela estudou, ela trabalhou, ela investiu, mas simplesmente não vai. Não vai, não vai, não vai. Aí o universo começa a dar uma forcinha para ela, né? Começa a ficar mais tristonha, doente, porque não tem cliente, porque vai faltar dinheiro. Aí a mente que controla se afasta do espírito. Aí fica cada vez mais difícil. Ela percebe que talvez na vida dela ela só precisa o quê? Se conectar com a espiritualidade. Mas até então não, ela não queria. Ela não queria porque isso não faz sentido, porque não, porque muito racional. E quando ela se conecta, começa a abrir com a conexão com a espiritualidade, as coisas começam a fluir. Não é que estava no caminho errado, mas faltava só um detalhe. Se durante o processo da dificuldade, da dor, do não entender, começasse a fazer as perguntas, mas o que eu preciso entender? Por que esse ciclo se repete? O que eu não consigo entender? O exemplo do Alex, né? Muitos anos na área administrativa, financeira, dinheiro para cá, dinheiro para lá, controladoria. E ele veio para quê? Para ensinar pessoas. Para modificar a forma das pessoas pensarem. Para isso, foram muitos anos onde ele tentou. E ele falou assim, mais uma vez. Aí foi quando o universo deu uma martelada final nele. E ele falou, não, agora para mim chega. E daí ele começou o processo de entender as coisas. E hoje ele está aqui. Da forma que ele pode, com as ferramentas que ele tem na mão. 2 livros, uma tecnologia, e as pessoas que, neste momento, a informação que ele traz é uma informação que supre uma necessidade. Um vazio que não consegue se entender o qual é. E a partir daí ele começa a cumprir o processo dele. De desenvolver pessoas, percepções. Não precisa só ser dessa forma. É através do trabalho dele também. Através de atender empresas, ajudar empresas a se desenvolver. Mas é o quê? O ensinar. Ele precisou trocar de profissão para juntar tudo numa coisa só. Mas talvez quem está aqui mexe com ferramentas, mexe com armas muitas vezes, mexe com propaganda, marketing.
com estofados. Enfim, cada pessoa tem a sua forma de ganhar o pão. Às vezes não precisa trocar de profissão, precisa somente entender que a mente racional, muitas vezes, afasta do espírito. E todos, muitas vezes vivem somente pelo racional. Não estou dizendo que não tem que viver no racional. Tem que viver nos dois, racional, espiritualidade, racional, espiritualidade. O racional é eu tenho que fazer, tenho que executar, tenho que mover, tenho que agir. Se pegar aquele livro que as igrejas, as religiões tomaram posse, que se chama Bíblia, em algum lugar diz assim, ajuda-te que eu te ajudarei. Então, o agir, a percepção que vem da espiritualidade, de que forma eu tenho que agir. Vou pelo A ou vou pelo B? E a sua intuição, a sua espiritualidade vai te dar sinais, vai pelo B. E você vai perceber que neste momento você senta e você vai colocar, bom, B eu tenho que fazer isso. A, eu tenho que fazer assim, assim. Não, realmente é melhor pelo B. Se você escolheu A, não tem problema nenhum. Você vai fazer assim. E vai fazer logo assim ali na frente. Porque você vai chegar no ponto que era para você chegar. Mas talvez o assim, para chegar no mesmo ponto, seja as dificuldades e os aprendizados que poderiam ter sido evitados se você não estivesse morto em Deus.